Eu quero fazer 2 registros. O primeiro registro diz respeito à realização no último final de semana, no meu estado do Amazonas, na bela cidade de Parintins, a Ilha Tupinambárana, do 49º Festival Folclórico. Festival e uma festa do folclore brasileiro conhecida em todo o território nacional e em grande parte do planeta. A festa dos bumbás, caprichoso e garantido, senhor presidente. E consagrou-se vitorioso desse 49º festival o boi bumbá garantido, que é o boi vermelho, o boi da Baixa de São José. Eu, mesmo sendo sócia do Boi Caprichoso, e estou aqui de azul, presidente, para homenagear o meu querido boi caprichoso, mas não posso deixar de fazer essa homenagem ao vitorioso desse ano de 2014, que é o boi garantido. Esperando que, ano que vem, no 50º festival, a gente possa ter também uma bela festa como tivemos esse ano e como tivemos anos anteriores. Eu tive a alegria, a felicidade de, ao lado de amigos, companheiros, senador Eduardo Braga, Sandra Braga e tantos outros, de participar da primeira noite do festival, onde estava também acompanhando o ministro do Turismo, senhor presidente, que ficou encantado com aquela bela festa feita numa pequena ilha no coração da Amazônia brasileira, uma festa que é muito mais do que uma expressão da cultura, da arte popular, mas mistura um pouco da tradição nordestina com a tradição indígena e levando doses de ópera. Enfim, é uma festa que só sabe qualificá-la e dizer o quanto é bela aqueles que vão, porque quem não conhece, quem nunca teve a oportunidade de assistir este festival, senador Suplicy, Vossa Excelência, que é uma pessoa muito ligada às artes, quem não assistiu não tem a exata dimensão do que significa aquilo. O Carnaval do Rio de Janeiro é a bela festa brasileira, é a mais conhecida de todas as festas, sem dúvida nenhuma. E quem tem o costume de assistir pela televisão, quem não tem a possibilidade de ir ao Rio de Janeiro, mas assiste a festa pela televisão, ouve muito falar de Parintins, dos artistas de Parintins que se deslocam para o Rio de Janeiro para ajudar a construir o Carnaval do Rio de Janeiro, porque muita tecnologia utilizada hoje no Carnaval foi desenvolvida lá no meio da floresta, lá na cidade de Parintins, na ilha Tupinambárana. Então, eu encaminho a Vossa Excelência, encaminho à mesa um voto de congratulações e de aplausos pela apresentação dos bois e também ao boi garantido pela vitória que obteve nesse 49º festival. O outro registro que faço, senhor presidente, e considero assim, e estou cheia de alegria, não é, com a alma animada, é o fato de que a Câmara dos Deputados acaba de votar e eu cheguei lá a tempo, estava numa reunião, corri para a Câmara e ao lado dos profissionais farmacêuticos e dos deputados e deputadas federais, comemoramos muito a votação unânime favorável a um projeto de lei oriundo dessa casa, um projeto que é de 1994, ou seja, de 2 décadas, apresentado pela então senadora Marluce Pinto, do estado de Roraima, um projeto ruim para a saúde pública, ruim da forma como foi apresentado inicialmente, porque retirava a obrigatoriedade da responsabilidade técnica dos farmacêuticos em estabelecimentos comerciais, farmácias e drogarias. Esse projeto aprovado que foi no Senado foi encaminhado à Câmara de Deputados e depois de 2 décadas chegou-se a uma redação, a um substitutivo, a uma emenda aglutinativa consensual de todo o segmento envolvido, do Ministério da Saúde, passando pelas secretarias de saúde estaduais, municipais, pela categoria dos farmacêuticos, através de seus sindicatos, através do Conselho Federal e dos conselhos regionais, consensual pelos representantes dos proprietários das redes das farmácias e drogarias do Brasil, representantes dos proprietários dos pequenos estabelecimentos que comercializam medicamentos no Brasil inteiro, e está aqui esse projeto. Deputado Ivan Valente, senador Randolph, foi o relator
desde que o projeto chegou à Câmara dos Deputados. Em 1997, apresentou um substitutivo, o qual teve uma emenda aglutinativa que foi aprovado no dia de hoje. E é um projeto que iniciou de uma forma ruim e que sai um excelente projeto para o Brasil, não apenas para os farmacêuticos, não apenas para as farmácias, porque garante ainda a tão importante obrigatoriedade de ter um profissional qualificado para atender a população que procura o estabelecimento que comercializa medicamentos, senhor presidente, e, além disso, transforma a farmácia, assim como as drogarias, numa unidade de prestação de serviços para prestar assistência farmacêutica e à saúde, ou seja, fazendo parte de todo o sistema de saúde, podendo, inclusive, realizar alguns procedimentos importantes, senhor presidente. Então, eu quero dizer que isso é um passo muito importante. Eu acabei de conversar com o presidente Renan Calheiros. Acabamos de sair, nem bem comemoramos a votação na Câmara dos Deputados, já procuramos o senador Moca, que é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa, para onde deverá ir o projeto, para que a gente possa ter uma tramitação célere. E, obviamente, Vossa Excelência, como membro efetivo, um dos mais atuantes na Comissão de Assuntos Sociais, sabe que a prática do senador Moca, presidente daquela comissão, como dos presidentes anteriores, é de ouvir com muita atenção e buscar dar a celeridade ao projeto dentro da responsabilidade que requer todas as matérias que chegam aqui. Então, é com muita alegria, e não falo só como senadora, mas falo como farmacêutica, que vejo um projeto tão importante, não para os farmacêuticos só, não para os proprietários de farmácia, mas para a população e para o próprio sistema de saúde, porque o Brasil precisa entender que nós temos mais de 85 mil estabelecimentos que comercializam medicamentos. E transformar esses estabelecimentos em estabelecimentos vinculados ao sistema de saúde é muito importante. Adotar e ser possível a realização de procedimentos como tirada de pressão, vacinação, é fundamental para o avanço da assistência à saúde do povo brasileiro. Então, comemoro muito e tenho certeza que não apenas o presidente Renan, presidente dessa casa, o presidente da CAI, senador Valdemir Moca, mas todos nós, senadoras e senadores, estaremos envolvidos e empenhados para que esse projeto, que é lá de 1994, seja um projeto aprovado rapidamente, para que possa farmácias e drogarias do Brasil inteiro serem elevadas à condição de unidades que também prestam serviço na área da saúde. Mas, senhor presidente, eu agora quero iniciar, que disse que faria 2 registros antes, iniciar o meu pronunciamento, e quero falar a respeito da solenidade ocorrida no dia de ontem, solenidade onde a presidenta Dilma Rousseff anunciou a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, o recorde histórico na produção de petróleo da camada do pré-sal. Uma solenidade muito importante e foi realizada por conta de termos já atingido, no último dia 24, a produção superior a 500 mil barris diários nas bacias de Santos e de Campos, e repito, da camada pré-sal. Esse feito que, para quem para quem não entende da área, para quem não sabe exatamente o que representam esses números, ele tem sido muito comemorado por todos aqueles que sempre apostaram no potencial da Petrobras e que alcançou em apenas 8 anos, após a primeira descoberta do petróleo da camada pré-sal, que foi ocorrida no ano de 2006. E eu aqui quero apenas reforçar o que foi dito ontem, naquele ato que nós ouvimos já tantas vezes da própria presidente da Petrobras, que tem vindo com certa frequência aqui nessa casa, que, por exemplo, comparativamente, o desempenho da Petrobras, comparativamente ao desempenho de outras empresas que exploram petróleo em outras regiões, o desempenho da Petrobras tem sido fenomenal, senhor presidente. O exemplo é que na porção americana do Golfo do México foram necessários 20 anos para que se produzissem 500 mil barris diários. No Mar do Norte, o patamar foi atingido em 10 anos, ou seja, a cifra de extrair
500 mil barris diários. Repito, na parte americana do Golfo do México foram necessários 20 anos para que essa cifra fosse atingida. E no Mar do Norte, 10 anos. E já a Petrobras, em 8 anos depois da descoberta, já pode comemorar a produção superior a 500 mil barris diários, ou seja, a produtividade brasileira, senhor presidente, supera a média mundial alcançada até esse momento. A estatal anunciou que em 2013 o índice de sucesso geológico chegou a 100% no pré-sal. Todos os 14 poços perfurados nas bacias de Santos e Campos identificaram a presença de petróleo. Nos últimos 2 anos também foram feitas 15 novas descobertas, com um detalhe promissor. Além do volume potencial, o óleo encontrado e descoberto é de excelente qualidade e de altíssimo valor comercial. A presidente Dilma foi feliz durante o evento quando fez críticas àqueles que sempre agiram contra a empresa. Porque agir contra a Petrobras é agir contra o próprio país, é agir contra a nossa própria capacidade de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento humano também. Inclusive com a frustrada tentativa, e lembrou ela quando fez suas críticas, a tentativa de um passado não muito distante de mudar o nome da Petrobras de Petrobras para Petrobras. Ou seja, são as mesmas vozes que se ergueram contra o novo marco regulatório, em virtude da substituição do regime de concessão pelo modelo partilha de produção, que é um modelo que garante uma fatia muito maior desses recursos para o público e não para o privado, ou seja, para o próprio Estado brasileiro. Aqueles que criticam a Petrobras hoje são os mesmos que adotaram um discurso ambíguo, pois não tinham a coragem de defender abertamente o que pretendiam, que era a privatização total da exploração do petróleo no Brasil. Em meio aos ataques contra a empresa, a melhor resposta, senhor presidente, são as ações concretas. No mesmo dia em que alcançamos a produção recorde, o governo da presidente Dilma também autorizou a contratação direta da Petrobras para a produção de volumes excedentes de petróleo e gás natural em 4 novas áreas do pré-sal, ou seja, em Búzios, no entorno de Ara, Florim e Nordeste de Tupi. Nessas áreas são estimado um volume entre 9,8 e 15,2 bilhões de barris de óleo equivalente em áreas que, repito, possuem baixíssimo risco de exploração. Na semana passada, a presidente Dilma destacou na Convenção Nacional do meu partido, do PCdoB, convenção que ela teve uma participação muito importante, que essa ação é um dos eixos fundamentais de seu governo para garantir as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação, senhor presidente, que foi sancionado recentemente. Então, o desenvolvimento da educação no Brasil está muito vinculado a partir não só da aprovação do PNE, mas de outras leis que nós também aprovamos, como um fundo para a área de educação, onde grande parte desses recursos dos royalties irão para esse fundo e que deverão ser, na sua grande maioria, aplicados no desenvolvimento da educação do Brasil. Ao destacar na convenção do meu partido, onde ela se fez presente, fez um belo pronunciamento, o papel da União Nacional dos Estudantes, UNE, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, na conquista do PNE, a presidenta deixou claro que a destinação dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação abrem a perspectiva de tornar realidade as metas do PNE. Segundo ela, o país tem hoje um Plano Nacional de Educação à altura dos desafios educacionais do Brasil. E, de fato, são metas promissoras, como investimento nos próximos 10 anos de 10% do produto interno bruto, o PIB, na educação. As metas compreendem ainda a erradicação do analfabetismo na população com 15 anos ou mais de idade, a universalização da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a elevação da escolaridade média da população entre 18 e 29 anos de idade para, no mínimo, 12 anos de estudo. E essa é a primeira vez que o PNE inclui metas para qualificar a educação
população como um todo. Isso é um avanço significativo, senhor presidente, que com o decorrer dos próximos anos, a própria população vai sentir na sua realidade, na sua vida do dia a dia, o quanto essas metas serão importantes para fazer com que o Brasil se desenvolva e se desenvolva principalmente na área da educação, na área da formação e preparação do nosso povo. Ainda na nossa convenção, senhor presidente, na Convenção Nacional do PCdoB, que formalizou o apoio à candidatura à reeleição da presidenta Dilma, ela foi enfática ao destacar que um dos elementos fundamentais para alcançar essas metas é a valorização do professor, tanto do ponto de vista da remuneração quanto da qualificação. Portanto, novos horizontes, senhor presidente, estão sendo desenhados para um Brasil que sempre almejamos, sobretudo na área da educação. A questão de fundo está atrelada ao fato de que, tendo em vista a qualidade de reservas já projetadas, a produção de petróleo assumiu um papel ainda mais estratégico nos destinos do país e no exercício da soberania nacional. Eu quero lembrar aqui a campanha, na época do governo do presidente Getúlio Vargas, a campanha do Petróleo é Nosso, que foi uma campanha muito importante, que, aliás, naquela época, travou-se uma luta política também muito importante de um segmento que era a oposição ao governo de Getúlio à época, contrário à criação da Petrobras, e um grupo de democratas nacionalistas, do qual fazia parte o meu partido, o PCdoB, e tantas entidades Brasil afora, a União Nacional dos Estudantes, inclusive à época, e que lutaram na campanha O Petróleo é Nosso pela criação da Petrobras. E hoje, anos depois, nós estamos dando um outro passo significativo, um outro passo muito importante. Claro que a descoberta do pré-sal foi fundamental para que vivêssemos esse momento. O momento de dizer que a produção de petróleo é muito importante para o desenvolvimento nacional, mas é muito importante para o desenvolvimento social. Então, ter a coragem, primeiro, de mudar o marco regulatório, para a extração e exploração desse petróleo do pré-sal, que é uma quantidade fenomenal e fantástica. Então, esse passo foi muito importante. O segundo passo, atrelar a maior parte dos recursos, se não a totalidade, mas a mais de 75% dos recursos para a área da educação, sem dúvida nenhuma. Nós estamos tornando realidade aquilo com que sempre sonhamos, de construir um Brasil de futuro muito melhor do que um Brasil que temos no presente. E essa atividade de exploração de petróleo, de fortalecimento da Petrobras, é fundamental para que a gente possa alcançar esse novo momento, esse novo Brasil. Portanto, eu quero cumprimentar a presidenta Dilma não só pela solenidade de ontem, que comemorou esse recorde em 8 anos, índices, repito, muito superiores aos experimentados no mundo inteiro, mas pela coragem que tem tido de continuar fortalecendo a Petrobras e, dessa forma, continuar fortalecendo o nosso próprio país, senhor presidente. Muito obrigada.